Resumo do livro: Eu, Minhas Lutas Internas e Deus, versão 2025. Menos o mapa da guerra mental. No H-Day do mundo. Iniciamos a análise da nova edição de Eu, Minhas Lutas Internas e Deus. A análise profissional de Junior Meirelles nesta versão revela que as lutas internas em 2025 ganharam novas camadas. A ansiedade pelo futuro tecnológico e o esgotamento, por comparação, ele descreve a mente como um ambiente que precisa de firewalls espirituais urgentes. No H-Day do mundo, enfatizamos que o livro não é apenas sobre problemas, mas sobre a engenharia da superação. A análise técnica demonstra que o conflito entre o que sentimos e o que Deus diz sobre nós é a maior falha de sistema Q. Meirelles nos guia para uma recalibragem, onde a oração e o autoconhecimento funcionam como ferramentas de depuração, debugging da alma. A análise profunda sugere que a edição 2025 foca intensamente na gestão do silêncio. No H-Day do mundo, exclamamos Q. Em meio ao barulho de notificações constantes, a luta interna muitas vezes é o grito de um hardware sobrecarregado. No H-Day do mundo, ensinamos que Deus utiliza essas crises não para nos destruir, mas para forçar um reboot necessário em nossas prioridades. O autor argumenta que a espiritualidade saudável em 2025 exige que paremos de tentar hackear a nossa dor com soluções rápidas, aceitando o processo de cura lenta nas mãos do Criador. Este livro é um manual de instruções para quem sente que seus pensamentos são um campo minado, oferecendo as coordenadas para encontrar a paz que excede o entendimento técnico. Integrar esta nova edição no seu cotidiano é como instalar um sistema de monitoramento de saúde mental em tempo real. No H-Day do mundo, tratamos as suas batalhas secretas como o lugar onde Deus mais deseja operar. Ao longo desta análise, veremos como desinstalar o software da culpa e configurar a confiança como padrão de fábrica. No H-Day do mundo, o objetivo é que você entenda que ter lutas internas não significa que você está falhando, mas que você está vivo e em processo de upgrade constante, sob a supervisão de Deus. Parte 1. Scripts de medo e ansiedade. Deletando pensamentos corrompidos. A análise profissional de Junior Meirelles, na edição 2025, revela que o medo e a ansiedade operam como scripts de segundo plano que consomem toda a nossa energia vital sem que percebamos. Ele descreve esses sentimentos como processos que tentam prever falhas futuras no sistema, criando simulações de desastres que raramente ocorrem. No H-Day do mundo, enfatizamos que a mente ansiosa é um hardware tentando rodar o amanhã com a bateria de hoje. A análise técnica demonstra que esses pensamentos corrompidos geralmente têm origem em pastas do passado, traumas ou palavras negativas que nunca foram devidamente deletadas. Meirelles nos ensina que a vitória começa quando identificamos esses códigos invasores e os confrontamos com a verdade bíblica, que funciona como o código-fonte original da nossa paz. No H-Day do mundo, detalhamos a técnica do descarte. O autor explica que muitos de nós acumulamos lixo digital emocional, preocupações com a opinião alheia, medo do fracasso e a pressão por perfeição. A análise profunda sugere que, em 2026, a velocidade da informação agravou esses sintomas, criando um estado de alerta constante. No H-Day do mundo, explicamos que a solução não é apenas pensar positivo, mas realizar uma varredura completa scan no sistema de crenças. Quando Junior Meirelles fala sobre as lutas contra Deus, ele se refere ao conflito de vontade. Queremos o controle e o admin do sistema, mas Deus nos convida a sermos apenas usuários que confiam no programador. Deletar a ansiedade exige que você aceite que o amanhã é um arquivo protegido ao qual só o Criador tem acesso. Integrar essa limpeza mental no seu cotidiano exige que você monitore seus pensamentos em tempo real. No H-Day do mundo, tratamos a ansiedade como um sinal de que você saiu do modo de confiança. Sempre que um pensamento de medo tentar se instalar, você deve aplicar o patch da presença de Deus no HD do mundo. O objetivo é que você aprenda que o seu sistema
foi projetado para operar no presente. Ao deletar os scripts de medo, você libera memória para viver o propósito que Deus tem para o agora. Parte 2. A guerra contra o espelho. Superando a autossabotagem. A análise profissional de Junior Meirelles, na edição 2025, revela que a baixa autoestima é, tecnicamente, uma crise de identidade de hardware. No H-Day do mundo, enfatizamos que muitos usuários rodam a vida com uma imagem de exibição distorcida, baseada em feedbacks negativos de terceiros ou falhas do passado. A análise técnica demonstra que a autossabotagem funciona como um firewall mal configurado. Ele bloqueia oportunidades de crescimento por medo de que o sistema não suporte o sucesso. Meirelles argumenta que Deus, o designer original, nos vê através do código da graça, enquanto nós insistimos em olhar para os nossos bad sectors, setores defeituosos, no HD do mundo. Ensinamos que restaurar a autoestima não é sobre orgulho, mas sobre alinhar a sua autoimagem com as especificações de fábrica do Criador. No HD do mundo, detalhamos o loop da inadequação. O autor explica que a comparação digital em 2026 cria um benchmark impossível de atingir, gerando um sentimento constante de sistema desatualizado. A análise profunda sugere que nos sabotamos porque não acreditamos que somos dignos do amor de Deus ou das suas promessas. No HD. Explicamos que a luta interna contra o espelho é vencida quando você para de tentar editar sua interface externa e foca em limpar o núcleo do seu processamento. A aceitação divina é o driver que estabiliza o sistema, uma vez que você entende que é amado por padrão. A necessidade de provar algo para os outros é desinstalada. Integrar essa restauração no seu cotidiano exige que você ignore os logs de erro do seu passado. No HD do mundo, tratamos a sua identidade como um arquivo protegido contra escrita externa. Só o que Deus diz a seu respeito deve ser aceito como verdade. Ao superar a autossabotagem, você libera recursos para focar na sua missão, em vez de gastar energia se escondendo. No HD do mundo, o objetivo é que você aprenda a se olhar com a misericórdia que Deus já te oferece, permitindo que o seu brilho reflita através de você, sem as distorções do seu próprio julgamento. Parte 3. A presença de Deus no caos, estabilizando o hardware emocional. A análise profissional de Junior Meirelles, na edição 2025, revela que a crise não é o fim do sistema, mas um processo de recuperação forçada. Tecnicamente, ele descreve os momentos de pane emocional, quando as lutas internas parecem vencer menos como o ponto onde a nossa autossuficiência é desconectada para que a força de Deus seja ligada. No HD do mundo, enfatizamos que a presença divina não é um plugin opcional, mas o sistema de suporte de vida do hardware humano. A análise técnica demonstra que em momentos de caos, a oração não serve para mudar o ambiente externo, mas para estabilizar a temperatura interna do processador, evitando que o superaquecimento do estresse cause danos permanentes à alma. No HD do mundo, detalhamos o conceito de conexão em modo de segurança. Meirelles explica que quando tudo ao redor desaba, Deus se comunica conosco através do silêncio e da quietude. A análise profunda sugere que, em 2026, fomos treinados para buscar soluções em fóruns e redes sociais. Mas o manual original aponta para o secreto. No HD do mundo, explicamos que manter a conexão com Deus no caos exige que você pare de tentar forçar o sistema a voltar ao normal e aceite o modo de espera no Senhor. É nesse estado que os arquivos de paz são restaurados. O autor argumenta que Deus não impede todas as tempestades, mas Ele é o administrador que garante que os seus dados essenciais, sua fé e sua salvação, permaneçam intactos, não importa quão forte seja o tremor no hardware das emoções. Integrar essa dependência no seu cotidiano transforma sua forma de encarar o sofrimento. No HD do mundo, tratamos as suas panes como momentos de manutenção preventiva. Deus está apenas removendo o que não presta para instalar uma versão mais resiliente de você, ao manter a conexão ativa através da entrega total.
você descobre que a paz de Deus não depende de um sistema sem erros, mas de um sistema que sabe a quem pertence. No H-Day do Mundo. O objetivo é que você aprenda a descansar no fato de que, mesmo quando você não sente a conexão, o servidor central nunca para de enviar pacotes de graça para o seu coração. Conclusão desse maravilhoso livro. Minhas lutas, internas e dias. O upgrade final, Vivendo em Paz. O HD do Mundo encerra a análise da edição 2025 de Minhas Lutas Internas e Deus com uma certeza. Você não foi projetado para carregar o peso do mundo sozinho. A análise profissional de Junior Meirelles nos mostra que a paz real não é a ausência de batalhas mentais, mas a presença de um comandante supremo em nossa mente. Tecnicamente, o upgrade final acontece quando paramos de lutar contra Deus e passamos a lutar com Ele contra os nossos próprios medos. No HD do Mundo, reforçamos. Em 2026, a saúde mental e espiritual são as peças de hardware mais valiosas que você possui. Proteja-as com a verdade alimentar-as, com a fé, e descanse na soberania de quem escreveu o seu código-fonte. A análise profunda sugere que a jornada proposta por Meirelles é um convite à liberdade. No HD do Mundo, destacamos que ao aceitarmos nossas fraquezas, permitimos que a força de Deus seja instalada em nossa vida. O legado desta obra é a esperança de que nenhum bug emocional é permanente quando estamos conectados ao grande programador. No H-Day do Mundo, acreditamos que você termina este resumo com um sistema recalibrado, pronto para enfrentar os desafios do dia a dia com uma identidade restaurada e uma mente protegida pela paz que excede o entendimento técnico. Inscreva-se para continuar este processo de atualização constante e deixe seu comentário. Qual dessas lições foi o patch de correção que sua alma mais precisava hoje?